Graça e paz, irmãos, amém? Muito feliz de estar aqui dando abertura a essa campanha maravilhosa, um texto muito desafiador, chamado para nós quebrarmos o nosso vaso de alabastro. Eu espero que você esteja preparado para acompanhar esses três momentos que teremos, as 3 terças-feiras, a respeito do vaso de alabastro. Deus me direcionou a um texto em João. Tem um texto em Mateus, tem um texto em Lucas, tem um texto em Marcos, mas eu vou falar em João, capítulo 12. João, capítulo 12, a partir do versículo 1. Glória a Deus. João, capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 11. O irmão já colocou aqui. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, uma festa, e Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugava ali os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa cheio de unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tens. Pode passar o verso 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam quem? Em Jesus. Poderia sentar, irmãos. Que maravilha! Primeiro porque fala da essência profunda que cada servo de Deus tem que levar através da sua caminhada da fé, da sua vida cristã, essa gratidão, esse reconhecimento de ser verdadeiramente algo agradável a Deus, de poder exalar, de poder exprimir o melhor, ofertar sempre o que é de maior valor na vida. Creio que todos vocês já conhecem esse texto, conhecem bem a temática desse texto, mas eu quero compartilhar com vocês aqui algumas curiosidades que nos faz pensar, assim, com absoluta convicção de quem nós somos, por aquilo que fomos conquistados, por aquilo que já nos esqueceu, não das coisas perenes dessa vida, passageiras dessa vida, mas daquilo que é eterno, daquilo que vai ficar para sempre, daquilo que é muito maior do que qualquer coisa dessa vida. Esse texto, irmãos, ele é muito mais interessante para vivermos do que para pregarmos. Ele trata muito mais de uma convicção de vida, de externarmos a nossa vivência do Evangelho, do que só pregarmos, do que só aqui estarmos ministrando. Fala do dia a dia, fala da nossa consciência e convicção daquilo que nos chamou e nos conquistou e para o qual nós estamos agora servindo. Esse texto fala justamente da liberação da alma,
da chamada para vivermos além de uma vida parcial, tranquila, mas para nos aprofundarmos, para nos arriscarmos. Esse texto fala justamente de corrermos riscos, de liberarmos não só aquilo que nos sobra, aquilo que está simplesmente do nosso lado, mas arrancarmos aquilo que está mais profundo dentro de nós, aquilo que está muito mais sendo colocado de lado para ser entregue nas mãos do Senhor como algo de maior valor de cada um de nós. E aqui esse texto fala de uma condição, que isso tudo acontece dias antes de Jesus ser crucificado. A preparação dessa unção do unguento de nardo revela um momento especial de valorização do corpo, da obra, do ministério de Jesus. Isso que eu quero apontar para a gente entender teologicamente o que significa essa unção do vaso de alabastro. Maria que reconhece. Talvez ela não tivesse um entendimento como nós temos hoje, mas ela reconhece que Jesus era o seu Senhor. Ela não tem dúvida disso. E o que estava para acontecer alguns dias depois marcaria profundamente a história da sua vida, a história da humanidade. Marcaria profundamente a força e o poder do Evangelho sobre cada vida, cada coração. E Maria, ela entende que aquele era um momento de gratidão. Era uma gratidão profunda de saber que a sua vida estava nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. É como que se ela dissesse o seguinte: eu não tenho nada mais de valor nessa vida e na vida além do que confiar e ter a certeza de que tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Para você entender esse texto, você precisa caminhar com Maria. E aqui nós temos a Maria, irmã de Lázaro. Segundo alguns, seria também Maria de Magdala, Maria Madalena, da qual Jesus teria expulso 7 demônios, escravizada, possuída por uma força brutal, aprisionada, totalmente maniatada pelo mal. Mas ela foi liberta, glória a Deus. Ela recebeu o poder precioso da libertação. E o texto nos leva a pensar que ela tinha recebido uma bênção muito grande. Porque, segundo a Bíblia, em Mateus 26, versículos 6 e 7, Jesus estava na casa de Simão, o leproso. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor. Derramou sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. A gente percebe que esse Simão leproso é leproso aí só para dar uma valorizada na importância de quem ele era. É uma significação de apelido. Mas esse Simão já estava curado, já tinha recebido a bênção do Senhor. E o texto fala que ele promoveu essa festa. Ele faz uma festa para Jesus e para os seus discípulos. E Maria vai até a casa de Simão, o leproso. Não só Maria, como Marta, como o próprio Lázaro, a quem o Senhor havia ressuscitado. E chegando naquela festa, chegando naquele lugar, ela é totalmente dominada por um desejo de gratidão.
é dominada por um desejo de se ofertar. Sabe, só quem reconhece da onde saiu e aonde está, só quem reconhece o estado que viveu e agora como está vivendo, sabe valorizar a obra e o sacrifício que Jesus fez por sua vida. E não tem limites. Eu quero falar sobre isso. Não tem limites, não tem como ser impedido, não tem como você ser embaraçado. Uma vez que você reconhece o que Jesus fez, o que Ele representa, a partir de agora, nada mais pode te segurar. Nada mais pode te impedir. Maria, ela tem essa visão. Essa Maria que foi chamada a atenção por sua irmã Marta, porque Maria, quando estava na presença de Jesus, ela estava ali recebendo, e Marta trabalhando, não que tivesse alguma coisa errada de Marta estar trabalhando, é que Maria estava com a sua alma completamente quebrantada perante o Senhor, e ela não se preocupou com nenhuma outra coisa, a não ser adorar o Deus Todo-Poderoso. E Maria dominada por esse sentimento. E agora, quando também ela podia ver a obra que aconteceu na vida do seu irmão, e recebendo esse convite na casa de Simão, o leproso, ela tem uma chance, e provocada por um instinto completamente livre. Ela é dominada por um instinto completamente livre para adorar a Deus. Ela não é forçada, ela não é orientada por ninguém, mas uma alma grata, absolutamente absorvida pela graça de Deus. Você imagine só numa festa, de repente, Maria domina todo o cenário daquele momento que era voltado para Simão leproso, é gratidão por Jesus Cristo, dos seus discípulos. Mas ela toma a cena. Ela toma a cena. Ela vai se desviando das pessoas e até que se aproxima de Jesus. E quando ela se aproxima de Jesus, a Bíblia diz que ela chora copiosamente. No original significa que ela se ajoelha aos pés de Jesus. E ela chora. E as suas lágrimas vão, de certa forma, molhando os pés do Senhor. E ela chorava, era um choro que representava aquela vida livre, liberta, dominada pela graça de Deus. E ela chorava, apanhando os pés do Senhor Jesus, e secava. O texto diz, verso 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento, nada puro, muito preço, ela estava ali, ungindo os pés de Jesus, enxugou os pés com os seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento. A palavra do Senhor nos diz lá em Lucas que ela derramou esse óleo sobre a cabeça de Jesus. Ela derramou aquela unção preciosa, que era um óleo especial. Segundo alguns, seria até um unguento de que uma preciosidade da saída do Egito. E alguns chegam a dizer que era uma especiaria da Índia. Eu sei que uma interpretação ou outra, sempre valorizando esse vaso de alabastro, que era um vaso de mármore, e que ela, daquela forma, queria dar o seu melhor, porque segundo alguns era um perfume que tinha um valor de quase um ano de salário, mas ela não está presa a isso. Ela quer derramar o melhor que ela tem. E aqui nós precisamos entender que nos outros textos diz que ela quebrou o vaso. Quebrar ela é estilhaçar o vaso. A Bíblia fala que quando ela quebrou o vaso, significa que ela tirou o selo
da tampa daquele vaso, porque o vaso vinha selado e só poderia ser derramado quando quebrasse o selo, não que estivesse ali despedaçando o vaso. Mas quando ela teve aquela decisão de tirar a tampa, quebrar o selo, colocar aquela essência na cabeça de Jesus, ela estava demonstrando o que aconteceu na vida dela. Por quanto estava dominada pelo mal, pelo pecado, quando a sua essência era completamente debaixo de trevas, de poderes tão terríveis, com a alma tão absorvida pelo mal, agora com essa gratidão de dizer o que saía do vaso de alabastro era a mesma condição que estava saindo da sua vida interior. Como que se ela estivesse dizendo, eu estou frutando o meu perfume interior, da minha alma. Muitas vezes nós temos essa essência, mas ela está impedida porque nós não quebramos o selo. E eu quero falar sobre isso. Quando você quebra o selo do vaso do alabastro, você vai deixar exalar de fato e verdade o que você tem dentro da alma para Deus. E só entende que é calvário, que é sacrifício, quando alguém quebra o selo do vaso do alabastro, quando estoura realmente o impedimento que está naquela tampa. Só é capaz de entender as coisas espirituais da forma que acontece na vida do ser humano quando nós somos quebrados. Sabe quando Jesus sentiu as dores, quando Jesus sentiu todas aquelas ações contra o seu corpo, contra as suas emoções? Jesus foi quebrado no sentido emocional, do castigo, não literal, mas no sentido da condução para a expiação. Ele foi machucado, ferido. E você só é capaz de sentir o que Jesus sentiu, ou você viver a obra de Deus como deva ser vivido, quando você quebra também a tampa, o selo do vaso de alabastro. E eu quero falar sobre isso, sobre o sacrifício de Jesus e o quanto nós estamos ligados a essa ação de vida com Ele, ofertando o nosso melhor. Enquanto o selo não for retirado, a essência da vida, ela não é explicitada, irmãos. Muitas vezes existem valores internalizados, coisas preciosas que estão sendo impedidas. Talvez pela vergonha, pela soberba, talvez por uma atitude de ciúmes, alguma coisa pode impedir de que você oferte o seu melhor para Deus, o melhor perfume que está dentro da sua alma. Eu quero dizer que não é fácil, porque Satanás quer te ver dando as costas para o reino de Deus. Satanás quer te ver dando as costas para o ministério que Deus te entregou. Porquanto você ainda está com o selo na tampa do vaso de alabastro, ainda segurando a essência maior que está dentro de você. Muitas pessoas não entendem que você só vai entender o Calvário quando você entender que você precisa ser quebrado para deixar exalar o seu melhor. Satanás quer ver você de costas para tudo que Deus tem para a sua vida. Mas hoje é o dia de você dizer: Satanás, você vai me ver de frente, marchando, caminhando, olhando o meu rosto, vendo a face de Jesus sobre a minha vida. Glória a Deus. Você vai se demonstrar de fé, enfrentando, marchando. Eu não posso entender que pessoas que receberam o Espírito Santo, que são salvas, que estão debaixo de orientação, de aconselhamento, agora fiquem afugentados, dando as costas para Satanás, enquanto Satanás tem que ver o seu rosto, o brilho do Espírito Santo e a unção que está sobre a sua vida. Quer dizer, irmãos, já tive muitos motivos, razões, com a minha mente humana, de deixar
de dar as costas. Porque tudo que você pensar que um homem de Deus, uma mulher de Deus, quem está fazendo a obra do Senhor e tem que deixar o óleo precioso exalar. É nesse momento que você vai ter que entender o que Jesus passou quando você também começar a passar pelas dores, pelos sofrimentos. Eu particularmente já sofri traições ministeriais. Satanás queria me ver de costas, mas ele não me viu de costas. Continuei. Muitas calúnias, muitos ataques, muitos sentimentos de desânimo, muitas emoções de angústia, tristeza. Quero dizer que quando nós estamos deixando o perfume sair, nós também corremos risco pela obra de Deus. Começamos a sentir o que Jesus sentiu, começamos a viver, e como Paulo falou, tendo o mesmo sentimento que Cristo teve. O que Maria está fazendo aqui não é simplesmente deixar exalar o perfume do coentro nardo, mas ela queria dizer que esse perfume é o que estava na alma dela, é o que saía da sua vida. Não tem valor. Nós só vamos verdadeiramente viver o verdadeiro derramamento da unção do vaso de alabastro quando começarmos a dar menos importância às fofocas, menos importância à perseguição, menos importância aos agravos da vida, à falta disso, falta daquilo, e deixarmos que o Espírito Santo deixe sair dos nossos corações um verdadeiro sentimento de amor pela obra de Deus, pelo Deus que nos salvou. Quando você diz, eu não posso fazer isso porque eu tenho esse impedimento, eu não posso prosseguir nesse ministério porque eu tenho esse impedimento, você está dizendo o seguinte: olha, eu estou guardando o melhor ainda dentro de mim, mas ainda não derramei para Deus. Talvez você esteja aqui e tenha passado e vivido, ou esteja vivendo muitas coisas, e o diabo quer te ver quebrado, arruinado, choroso, debaixo de aflição. Mas você tem dito a Satanás, ao mundo: eu estou ofertando o meu precioso óleo no corpo de Cristo. Investir no corpo de Cristo. O que essa mulher faz? E ela mais sobe sobre a cabeça de Jesus. O texto é muito claro. Maria, tomando uma libra de unguento da sudez, de nardo puro de um preço igual, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento. A casa toda ficou perfumada. Sabe? Quando você joga a unção do vaso de alabastro da sua vida sobre a cabeça de Jesus, que é a sua igreja, o seu reino, o perfume domina todo o ambiente. Isso não pode ficar no sigilo, no secreto, impedido, mas isso consegue chegar em todo o ambiente daquele lugar onde você estiver. Sabe, essa unção que você derrama é a unção do amor, é a unção da entrega. É absolutamente impossível alguém que ama Jesus viver uma vida dividida, viver uma vida cotizada, viver uma vida que só tem um pouquinho. Quem verdadeiramente ama Jesus
derrama, quebra o vaso de alabastro, deixa sair a unção poderosa que está no vaso de alabastro para exalar, para dominar. Porque muito mais do que nós temos para dar, é isso que Maria está dizendo, é o que ele havia feito na sua vida, havia realizado na sua vida. E nessa situação aqui, essa unção especial, ela é derramada sobre Jesus e toda aquela casa. Ninguém havia feito nada parecido com o que Maria havia feito. Lá estavam os seus discípulos, lá estava Simão, o leproso, mas o que Maria fez? Nenhum deles fizeram. Abrindo a sua alma, abrindo o seu coração para se derramar. Por isso que eu digo que esse texto, ele vale muito mais viver do que pregar. Porque essa é a vida do verdadeiro crente, é se derramar todos os dias, todos os meses, todos os anos na presença do Senhor. A gratidão não tem valor para poder aqui equiparar o que Jesus fez e tem feito e fará sobre a vida de todas as pessoas. Essa é uma obra poderosa onde Satanás quer impedir as pessoas, quer impedir colocando medo, colocando desespero. Muitas pessoas estão guardando esse óleo precioso dentro de suas almas, enquanto poderiam derramar com força, correndo risco, colocando-se nas mãos do Senhor para grandes obras na mão do Senhor, entendendo que a vida é nada sem Ele. A vida só se faz por Ele, para Ele, por meio dEle. E Maria não encontra esse caminho de manifestar esse sentimento tão poderoso. O derramamento da unção do vaso de alabastro. Ela não está presa. Sabe, eu vejo hoje um tempo das pessoas, elas estão inventando 1000 desculpas. Elas estão encontrando muitos impeditivos para viver no reino de Deus com a vida mental e não com a vida espiritual. São duas situações distintas. Porque Deus não se manifesta através da sua mente, Deus se manifesta através do seu espírito humano. E quando nós começamos a viver a vida realmente na revelação do nosso espírito, nós conseguimos entrar em harmonia com a nossa mente, com o nosso corpo. Começamos a entender que não existe limite para nos impedir de servirmos ao Senhor, de servirmos a Deus. Muitas vezes feridos, machucados, doentes, muitas vezes solapados, muitas vezes maltratados, mas o diabo não consegue ver as suas costas. Ele consegue só ver a luz de Cristo nos seus olhos, o semblante do Espírito Santo na tua face, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Maria é grata, ela é grata pelo perdão, por tudo que havia recebido. E ela mostra que nesse momento, o que ela tinha de melhor era demonstrar de uma forma mais prática, mais visível, mais exemplar, do que entrega naquele vaso de alabastro, um perfume especial. Ela só queria dizer o quanto ela tinha dentro dela para expressar com o derramamento daquela unção sobre a vida de Jesus. Penso que hoje nós temos essa unção sobre as nossas vidas.
Essas são milhares de pessoas oprimidas pelo diabo, pessoas debaixo de vício, debaixo de maldição, pessoas que estão vivendo agora em desespero, várias vozes solícitas. O mundo está doente, as pessoas estão atormentadas, e nós temos essa unção sobre as nossas vidas, e ela precisa ser derramada, precisa verdadeiramente, através do Evangelho de Jesus, alcançar essas vidas. O que Maria fez foi justamente nos demonstrar o que iria acontecer com a igreja. Essa unção hoje está sobre a igreja para libertar, para curar, para entrar em toda a camada da sociedade, para chegar nos casarões, nos barracos, nas avenidas, em qualquer lugar, para derramar um perfume precioso através do Evangelho de Jesus, libertador, que cura. O Evangelho de Jesus que transforma. Sabe que Maria nos mostra a verdadeira intenção de levar essa gloriosa unção sobre qualquer canto. Eu vejo, irmãos, que precisamos quebrar o vaso de alabastro. Marcos, capítulo 14, versículo 3, o escritor fala a respeito dessa decisão. E estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo, puro de muito preço, e que, quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça. Nos falta verdadeiramente uma entrega absoluta para Deus. Quando você quebra o vaso de alabastro, você quebra a sua vida. Sabe o que é se quebrantar? Se quebrantar, no original, significa ser amolecido por Deus. E muitas vezes nós queremos, pensamos, muitas vezes nós planejamos, mas não existe quebrantamento para fazer e para realizar. Irmão, desculpe essa frase que eu vou falar, mas ao mesmo tempo eu não quero pedir desculpa coisa nenhuma. De boas intenções o inferno está cheio. É o momento de quebrarmos o vaso, o selo do vaso, e deixar sair verdadeiramente aquilo que está dentro de nós, que precisa ser derramado. O Espírito do Senhor Deus nos mostra nessa noite que existem muitas coisas que precisam ser exaladas para Deus. Muitas coisas que precisam sair de dentro de nós para tomar os ambientes em todos os lugares e sermos muito mais do que essas pessoas que somos. Maria mostra gratidão, reconhecimento. Maria mostra a sua abnegação, a sua entrega, essa coisa de oferta líquida. Sabe que essa liquidificação significa uma oferta total. Às vezes, eu sinto isso. Pessoas querem fazer algo de Deus, mas sempre tem um impedimento. E querem justificar. Eu penso que quem faz a obra de Deus não depende de denominação, não depende da tua alma. Algumas vezes eu vi a pessoa falando assim, se eu tivesse a carteirinha de pastor, se eu tivesse esse ministério, nada disso significa o derramamento da unção do vaso de alabastro. A unção do vaso de alabastro é reconhecimento de salvação, de entrega absoluta da sua existência total para Deus.
para Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que às vezes pode ir de contramão, mas eu quero dizer que você não derrama o seu óleo precioso para Deus, não é por causa das pessoas, não é por causa de ninguém, e nem de entidade nenhuma, é por causa de você. É você que é complicado, é você que é difícil, é você que ainda não entendeu o chamado, é para se libertar de você mesmo, sair dessa parcialidade, dessa comodidade. É muito fácil. As pessoas hoje acham que servir a Deus é ter tranquilidade. Então, você não vai servir a Deus, porque servir a Deus, você vai ter problemas, você vai ter lutas, você vai ter dificuldades. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, né? No mundo, então não tem tranquilidade. Mas eu quero que o servir a Deus é o derramar da unção do nardo que está dentro do vaso de alabastro, que é a nossa vida. E isso independe das dificuldades, dos problemas, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. O que está em nós é maior do que o que está no mundo. Nós não podemos jamais sermos atachados, impedidos, bloqueados, porque as forças externas estão nos apertando. Maior é a unção que está sobre a tua vida. Por isso que eu digo, Satanás vai ver você de costas, mas ele vai ver você de frente. A face gloriosa de Jesus brilhando no seu rosto, a face de Jesus brilhando nas suas ações, o óleo sendo derramado todo dia, a unção especial para a glória de Deus atingir e chegando em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Maria quebra o protocolo. E Jesus começa a reforçar o que Maria fez. Judas Iscariotes, de olho no valor daquele unguento de nardo, ele tenta subtrair ali o ato daquela mulher. Esse texto tem muita coisa para falar. Não espere todo o tempo. Não espere todo o tempo. Valeu! Não espere todo o tempo. As pessoas falam, uau, foi ótimo! Espere as críticas. Nem sempre quem derrama a unção do vaso de alabastro vai ter o apoio de todos. Porque nós temos que deixar de ser meninos na fé. Sabe, irmãos, eu não sei, eu estou chegando no ponto, eu não aguento pessoas que dão um passo para frente, 2, 3 para frente e 10 para trás. Porque o irmão falou isso, porque o fulano foi na minha casa, porque não me visitou. Pare com isso! Nós vamos ficar o tempo todo esperando que as pessoas... Não foi na minha casa, não falou o meu nome. Poderia colocar o meu nome para concorrer. A unção tem que sair do vaso. Diga comigo, a unção tem que sair do vaso. Tem que sair da sua vida. O inimigo vai tentar fazer com que o seu ato de entrega, de submissão, seja desvalorizado, seja empobrecido. A Bíblia diz o seguinte, versículo 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse,
por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Olha, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, não espere aprovação, não espere 100%. Eu vejo muitas pessoas assim, até dentro da psicologia, que chamam isso de falta de autoconfiança, baixa autoestima. Pessoas que são conduzidas pelo que os outros dizem, não pelo que elas são e têm dentro de suas vidas. Eu quero dizer que tem uma unção poderosa na tua vida. Sabe? Nós precisamos avançar. As pessoas falam muito assim, vamos evangelizar, vamos tomar aquela praça. Por que você não foi? Por que você não fez? E tem pessoas o seguinte, que chegam e falam assim, ninguém foi me visitar, ninguém foi fazer isso na minha casa. Mas quantas vezes você fez isso na casa das pessoas? Quantas pessoas estiveram doentes, você foi lá visitar quando você estava bom? A gente tem que parar com essa meninice espiritual. É bom até quando você está doente, você não fazer propaganda. As pessoas não estão olhando por você. Nós temos que aprender com Maria. O espírito da gratidão, da unção do vaso de alabastro. Senhor, eu quero te servir. Eu quero me humilhar. Eu quero me reduzir ao ponto de ser aquela que se humilha, chorando aos seus pés, que se derrama aos seus pés, entregando o máximo que eu tenho, que eu puder, de maior valor, de maior preço. Hoje, infelizmente, as pessoas querem glória, querem reconhecimento. A gente vê um bocado de profetas aí, enganadores, mentirosos. São doutrinas de demônios que enganam o povo. Irmãos, a falta de ética, de postura é grande e está crescendo cada vez mais, porque são pessoas desinformadas, são pessoas sem instrução, são pessoas que estão dando conselhos para o fundo do bolso, cegos guiando cegos. E nós temos uma unção preciosa, irmãos. Essa unção do Espírito Santo está sobre nós. O vaso vai ser entregue aqui, mas o vaso é você, sou eu. O que tem que ser quebrado não é aquilo ali, não. O que tem que ser quebrado somos nós. Sermos amolecidos por dentro. E para encerrar, irmãos, a gente sabe que quando o vaso é quebrado, dói. Dói. Quando falam em quebrar, significa quebrar, é sofrer. Sofrer. As pessoas querem servir a Deus, mas não querem pagar um preço, né? Se vocês depois puderem ler, Deuteronômio, capítulo 8, depois leiam, vocês vão ver. Você sabe por que o povo poderia fazer uma caminhada de 30 a 45 dias para chegar na Terra Santa e levaram 40 anos? Sabe por quê? Porque Deus queria levantá-los, para amolecê-los. Existem coisas que nós só vamos dar o nosso melhor quando verdadeiramente fomos quebrantados. Deus falou para o povo: olha, eu fiz vocês passarem por isso e verem isso, para saber o que estava nos vossos corações. Pode colocar aqui, Deuteronômio 8, versículo 2. Deus falou: olha, eu só fiz vocês passarem por tudo isso para saber o que estava em vossos corações.
E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te ungiu, ou te guiou, no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. Aí está. O melhor que temos para ofertar a Deus não depende quando tudo nos vai bem. Às vezes, como eu falei, eu vejo pessoas dando 3, 4 passos para frente e 10 para trás. Isso não coaduna com o Evangelho da graça. E o maior, aquele que serve a Deus, esse é reconhecido. O maior é aquele que se humilha. Que essa unção possa ser derramada sobre a tua vida. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu não sei, mas parece que está programada a unção sobre a cabeça aqui. Eu gostaria, em nome de Jesus, que o Ministério do Povo viesse aqui. Eu sei que já tem um louvor preparado, né? E que os pastores viessem aqui para ungir a cabeça desses irmãos. De toda a igreja. Em nome de Jesus, vou pedir para o William para nos ajudar a botar o tripé para cá, o vamos ajudar. Vou pedir os pastores para virem aqui. Eu quero que essa unção, enquanto você vai vir pegar o seu vaso abaixo, pudesse ficar aqui, ó. Isso. Fazer uma fila aqui. Tá? E você vai escolher um dos pastores. Não precisa passar por todos, não. Mas e receber o óleo na cabeça. Isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode ungir, irmãos. Só derrama a unção, porque a ministração já foi feita. Glória a Deus. Tu tem sido tão bom.
Glória a Deus. Deus abençoe vocês, irmãos. Lembrando que o pedido que vocês preencheram, vocês vão colocar lá na saída, tem lá o recipiente para vocês colocarem. Nós vamos estar orando durante essas 3 semanas. E é um tempo de derramarmos a unção do vaso de alabastro. Porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e que a doce e preciosa comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos nós, sobre toda a igreja de Jesus Cristo, espalhada pela face da terra, e o povo do Deus eterno diz: Amém. Você pode aplaudir o Senhor, vai nessa fé.